nós conseguimos compreender a liturgia deste final de semana a partir da oração do dia que nós rezamos ao início da Santa Missa. Assim dizia esta oração: Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Ao olharmos para o Evangelho de hoje, sobretudo para esta parábola do semeador, nós vemos que Jesus quer iluminar os nossos corações com a luz da sua verdade, para que assim, dissipadas as trevas do erro em nossa vida, nós consigamos seguir o caminho do Senhor. A liturgia de hoje, queridos irmãos e irmãs, nos convida a fazermos um mergulho dentro do nosso coração e a descobrirmos qual a terra que nós trazemos dentro de nós, qual é o terreno que habita dentro do nosso coração, para que assim a palavra de Deus seja eficaz na nossa vida. Ao olharmos para a pergunta dos discípulos a Jesus, que era a seguinte: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus vai explicar a eles o real motivo dele explicar, falar por meio das parábolas. Jesus vai dizer que a eles, seus discípulos, aqueles que escolheu, a eles foi dado então o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas aos demais, eles não tinham esse conhecimento. Mas não apenas por conta disso que Jesus falava em parábola. Jesus vai relatar no Evangelho uma realidade que acontecia no seu tempo e que fora profetizada também pelo profeta Isaías. As pessoas do tempo de Jesus ouviam as palavras de Jesus, mas não permitiam que a sua palavra chegasse nos corações delas. Eles viam aquilo que Jesus realizava, viam as obras, as curas, os milagres feitos pelas mãos de Jesus, mas eles não conseguiam enxergar Jesus além da sua aparência humana. Eles até se aproximavam de Jesus para o escutar, mas a palavra de Deus, assim proclamada por Jesus, não alcançava o coração dessas pessoas. O profeta Isaías, na sua profecia, vai dizer que a palavra não causava efeito na vida das pessoas por conta do seu coração duro, porque o coração das pessoas se tornou um coração insensível, um coração fechado para Deus. Eles ouviam a palavra de Deus de má vontade, e por isso ela não alcançava os seus corações, e eles não conseguiam nem enxergar as ações de Cristo, não conseguiam perceber que Ele falava e agia, fazendo com que o reino de Deus acontecesse no meio de nós. Mas se nós refletirmos e avaliarmos a nossa situação hoje, nós vamos perceber que nós não estamos muito distante daquilo que aconteceu no Evangelho e também daquilo que aconteceu no tempo do profeta Isaías. Também nós vivemos essa superficialidade nos nossos relacionamentos. Por exemplo, quantos de nós, um dia dialogando com alguma pessoa, a pessoa contando a sua vida, quando ela termina de contar a sua história, a gente não lembra nem do começo, porque a gente não se abre, não acolhe aquilo que a pessoa nos fala. Quantos de nós um dia participamos da Santa Missa e saímos da igreja indo para as nossas casas sem sequer lembrar qual foi o Evangelho do dia? Se nós nos lembramos do Evangelho, talvez nem nos lembremos também das demais leituras. Por quê? Porque nós não temos essa abertura. Não abrimos o nosso coração para acolher aquilo que nos é comunicado. Também em relação ao nosso olhar. Quem de nós nunca pegou o celular para ver que horas são e olhamos para o celular, guardamos no bolso e não vemos as horas? Tivemos que pegar novamente o celular para enxergar, para ver que horas eram naquele momento. E assim vai acontecendo a nossa vida, queridos irmãos e irmãs. A gente vai se tornando superficial,
nós vamos nos tornando pessoas rasas, que não se abrem para os relacionamentos. Por quê? Porque temos o nosso coração centrado em nós mesmos. Nós temos o nosso coração fechado no nosso bem-querer, na nossa vontade. E olhando então para a parábola contada por Jesus, nós somos chamados a mergulharmos dentro do nosso coração. Nós somos chamados a uma vida de interioridade, onde Deus, Ele nos guia dentro de nós mesmos, para que nós enxerguemos a verdade que nós somos. Nosso grande problema, queridos irmãos e irmãs, que nós não assumimos quem nós somos de fato. Nós temos medo de assumir as nossas fraquezas, as nossas limitações. Nós temos medo de assumir que nós somos uma terra seca, uma terra árida, que precisa de cuidado. É assumindo a nossa verdade, é assumindo quem nós somos de verdade, que nós permitimos que o Senhor trabalhe em nós. Jesus, no Evangelho de hoje, ele vai dizer que um semeador saiu para semear, e ele foi lançando as sementes. As sementes caíram à beira do caminho, e explicando esse trecho da parábola, Jesus vai dizer que são aqueles que acolhem a palavra de Deus, que ouvem a palavra de Deus, mas não a compreendem. E o maligno vem então e rouba aquilo que a palavra germinou mesmo de pequeno. O segundo exemplo que nós temos no Evangelho de hoje, que Jesus nos dá, é o terreno pedregoso. A semente caiu ali naquele terreno. Tinha pouca terra, ela até conseguiu germinar, mas o sol fez com que aquela planta se secasse. E Jesus vai dizer que estes são aqueles que acolhem a palavra de Deus com alegria, que ouvem a palavra de Deus, mas que são pessoas superficiais, pessoas que não são enraizadas nem em si mesmas, e por isso não permite que a palavra de Deus enraize na sua vida também. São pessoas que desistem da caminhada, do seguimento a Jesus Cristo, por conta dos problemas que encontra no caminho, por conta das dificuldades, dos desafios que tem que passar ao longo do seguimento a Jesus Cristo. O outro exemplo que Jesus nos traz é da semente que caiu no meio dos espinhos. E Jesus vai dizer que estes são aqueles que acolhem a palavra de Deus de bom grado, mas as preocupações mundanas, a ilusão à riqueza, o apego às coisas deste mundo faz com que sufoquem a palavra de Deus, faz com que sufoque os frutos da palavra de Deus na sua vida. E aí eles desistem de seguir a Deus, porque a voz do mundo soa mais forte, mais alto dentro do seu coração do que a voz do Senhor, que nos chama a viver no seu amor. E o último exemplo que nós temos é a terra boa, um coração disponível, que acolhe, compreende e coloca em prática a palavra de Deus na sua vida. E assim, a sua vida se torna uma vida fecunda, como Jesus diz, produz frutos, um dá 100, outro 60 e outro 30. Ao então falarmos que a liturgia nos convida a esse mergulho ao nosso interior, para dentro do nosso coração, é para que nós, queridos irmãos e irmãs, tenhamos a coragem de perceber e reconhecer qual é a terra que habita dentro de nós, qual o terreno que nós trazemos dentro do nosso coração. Pode ser que nós ainda não sejamos uma terra boa, pode ser que dentro do nosso coração ainda existam pedras que precisam ser retiradas. Talvez dentro do nosso coração existam ainda espinhos que precisam ser arrancados da nossa vida, coisas que nós precisamos rejeitar para que o nosso coração se torne essa terra boa, essa terra fértil que acolhe a palavra de Deus, mas permite que ela também dê frutos em nossa vida. Por isso, é preciso que nós olhemos para dentro de nós e tenhamos essa coragem. Existe um dado interessante no Evangelho de hoje, que se nós olharmos bem, é estranho a nós, sobretudo nos dias atuais. Nós sabemos que se nós vamos plantar alguma coisa, seja uma semente, ou seja já uma planta que germinou, nós precisamos por primeiro preparar a terra. Antes de fazer a plantação,
é preciso que nós ali preparemos a terra. Se é uma terra mais dura, nós precisamos soltar aquela terra, vai exigir mais esforço da nossa parte. Nós precisamos adubar aquela terra para receber aquela semente, e depois então que nós vamos plantar, seja a semente ou também a planta. Ao olharmos para o evangelho de hoje, nós vamos perceber que o semeador ele faz o contrário. Ele não prepara a terra, ele somente vai lançando as sementes. Ele deixa as sementes cair pelo caminho e não as recolhe. Ele joga as sementes nos terrenos pedregosos e também cheios de espinho, e assim ele vai fazendo. Queridos irmãos e irmãs, isso pode nos parecer estranho, mas no tempo de Jesus, na Palestina antiga, era algo normal. As pessoas lançarem as sementes e depois que aquela semente germinasse, elas iam ali então cuidar do terreno. Depois que nasceu, depois que germinou, as pessoas iam retirando as pedras, removendo os espinhos, adubando aquela terra para que aquela semente tivesse força para crescer, se tornar uma grande planta e dar os seus frutos. Quando nós olhamos para esse trecho do Evangelho, nós vemos a generosidade do semeador, que não se importa com a terra que ele lança as sementes, mas ele simplesmente lança na expectativa de que aquela semente germinará. Quando nós olhamos para esse trecho, nós devemos perceber que Jesus, ao contar essa parábola, ele está falando de si mesmo. A parábola do semeador é um retrato da vida de Jesus. Ele que saiu para semear, ele que desceu dos céus, assumiu a nossa condição humana, para semear a palavra de Deus nos nossos corações, para fazer com que Ele alcance os nossos corações também. Jesus é a palavra eterna do Pai. E Jesus, Ele não veio apenas para um grupo seleto. Jesus não era das exclusividades, dos grupinhos, mas Jesus, Ele lançava a sua palavra, lançava a graça de Deus para todas as pessoas, independente do terreno. Depois que a palavra de Jesus caía no coração das pessoas, que assim então a terra do seu coração era trabalhada. A todos nós também chegou o anúncio do Evangelho. Jesus comunica a todos nós a salvação. Mas cada um de nós hoje trazemos o nosso coração de uma forma diferente. Como eu disse, pode ser que o nosso coração ainda não seja uma terra boa, mas é preciso que nesse mergulho dentro do nosso coração, nós consigamos enxergar qual é a terra que nós trazemos em nós. Quem nós somos de fato. Nós somos uma terra cheia de pedra, nós somos uma terra cheia de espinhos, nós somos uma terra que nada cresce, infértil, ou nós somos essa terra boa. É preciso, queridos irmãos e irmãs, que nós assumamos quem nós somos de fato, que nós permitamos que a luz da verdade de Cristo ilumine o nosso coração, a fim de que nós enxerguemos as nossas trevas, as nossas misérias, para que, tocados por Cristo, o semeador, o nosso coração seja transformado. Que essa terra que nós trazemos, ela seja fecundada pela palavra de Cristo. Que o nosso coração seja fecundado pelo toque do Senhor. É preciso que nós tenhamos um coração disponível. Nós escutamos Jesus dizendo que as pessoas tinham um coração insensível, não acolhiam a sua palavra. É preciso que nós tenhamos esse coração disponível para Deus, um coração pronto a acolher a sua palavra, mas permitir que Jesus, o semeador, transforme a nossa vida também. A permitir que Jesus vai transformando, melhorando a terra do nosso coração, a fim de que a semente da sua palavra germine na nossa vida, a fim de que a nossa vida seja repleta da vida que Cristo oferece a todos nós. Ao olharmos para o livro do Gênesis, queridos irmãos e irmãs, nós vamos nos lembrar que Adão e Eva, quando foram criados por Deus, eles habitavam num jardim. E é pela desobediência deles que eles são expulsos então desse jardim. No jardim, no paraíso, eles viviam a comunhão com Deus. Eles viviam essa amizade com Deus. E eles foram expulsos desse jardim. Ao permitirmos que Jesus adentre no nosso coração,
ao permitirmos que Ele trabalhe a terra do nosso ser, nós permitimos também que Deus plante em nosso coração o seu jardim, a fim de que o nosso coração seja um lugar de encontro, um lugar de comunhão com Deus, onde nós permitimos que Deus toque as nossas misérias e as transforme, onde nós permitimos que Deus toque as nossas trevas e faça brilhar a sua luz redentora. Por isso então, queridos irmãos e irmãs, ao celebrarmos hoje esta Eucaristia, permitamos que o Senhor também nos toque, que a palavra de Deus não seja acolhida por nós com indiferença, mas com o coração disponível, com o coração aberto. Podemos dizer que o primeiro coração, cuja terra era boa, que a palavra de Deus caiu, foi o coração de Maria Santíssima. Os padres da igreja vão nos ensinar que Maria, antes de gerar Jesus no seu ventre, ela gerou Jesus no seu coração. Ela permitiu que a palavra eterna do Pai fosse gerado no seu coração. Assim, as palavras e as ações de Maria refletiam a luz do Cristo que habitava no seu coração. É preciso, queridos irmãos e irmãs, que nós também tenhamos essa coragem de permitir que o Senhor habite no nosso coração, de permitir que Ele nos transforme a ponto de nós sermos sinais do seu amor e da sua misericórdia para o mundo, a fim de que sejamos o próprio Cristo para o irmão. Nós escutamos nessa oração que nós somos chamados a rejeitar aquilo que não convém ao nome de cristão, mas abraçar tudo aquilo que faz parte do ser cristão. Por isso, então, abracemos, acolhemos a palavra de Deus que nos é dirigida nesta Santa Missa e permitamos que ela caia em nosso coração, que ela germine e faça a nossa vida frutificar. Que a nossa vida seja uma vida fértil, que faz com que outros também acolham a palavra de Deus. Uma vida que testemunha o amor de Deus, uma vida que fala de Deus para os irmãos. No instante de silêncio, olhemos para dentro do nosso coração e peçamos que o Espírito Santo nos guie ao olharmos para o nosso interior e nos ajude a reconhecer qual terra nós trazemos hoje dentro do nosso coração, qual é o terreno que habita no nosso ser. E peçamos ao Espírito Santo que nos dê também a força e a coragem de abrirmos o nosso coração para Deus, de permitirmos que Ele toque nessa terra, que Ele transforme a nossa realidade, fazendo de nós uma terra boa, plantando em nós o jardim do seu amor e para que nós consigamos viver o amor e a comunhão com Ele. No instante de silêncio, permitamos que a palavra de Deus se faça oração na nossa vida.